Ok, então continuando falando sobre os exames que fazemos no Paradise Healing Center, né? Eu tenho 32 anos trabalhando com essa coisa, já estou com vontade de aposentar, ir para alguma das ilhas do Caribe, viver e até os meus últimos dias por lá, se o céu permitir, né? Muito bem, então falamos sobre um dos números do exame de RINS, né? Vamos pular para um número onde dizemos aqui, por exemplo, sobre as células mortas, os níveis das células mortas, né? Ok? Que é desse gráfico do RINS que a gente usa para fazer exame de urina e saliva. Um exame simples, mas que diz muita coisa, mas é parte da nossa escola. Quando os níveis estão muito fora, muito descalibrados, nós descobrimos que, por exemplo, se aparece ali no número, tá mostrando que a pessoa tem, que deveria ser 4M, né, 4 milhões de células mortas por litro de urina, que a pessoa está muito alto, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, né? Quer dizer, está muito grande, quer dizer, a pessoa está retendo células mortas, ou células delta, né? É toxina, uma toxina do próprio corpo, células mortas que o corpo deve vomitar, jogar fora pela urina, pelas fezes, de alguma maneira ela retém. Se o corpo começa a reter essas toxinas, o que ele vai fazer com isso? Isso só vai ter uma utilidade para ele vai usar para construir tumores, né? Então, os tumores, aquilo que é formado por dentro, os tumores, os fibromas, os miomas, né? E qualquer outro tipo de tumor, está ligado a essas coisas que o corpo, porque ele vai alterando os espaços internos, toda a química interna é alterada por isso, né? Então, é necessário fluir, a que haja trânsito nas coisas. Quando as coisas se estagnam internamente, a pessoa começa a ter problema. Então, quando vemos... conseguimos descobrir, por exemplo, pelo menos não somos o gênio como o RINS, mas conseguimos descobrir pelos números se a pessoa tem um problema lá no seu cérebro, né? Quando os níveis do açúcar são muito baixos e o seu nível de ureia, né? O nitrato e a amônia também estão baixos. Então, vamos vendo, existem direções de fluxo, né? A energia segue em linhas de fluxo no nosso organismo, muito interessante, né? Então, a toxemia, minha gente, quando ela aumenta o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Você vive produzindo energia, quebrando moléculas, né? Por isso temos que comer. Nós comemos, nosso corpo capta do alimento a energia solar que é transformada em proteínas, açúcares e gorduras, né? Então, o corpo consegue fazer o processo inverso, né, da fotossíntese e extrair os íons que ele necessita para queimar nas células, né? Então, quando você começa a queimar, você está fazendo um processo oxidativo, ou seja, a vida é resultado de um processo oxidativo. A oxidação no nível normal é saudável, né? Nós vivemos quebrando molécula para produzir energia. Porém, quando essa quebra é excessiva, aí nós chamamos de estresse oxidativo, né? Você quebra mais do que você devia, né? Você está se quebrando desnecessariamente. Então, essa quebra excessiva, ela acaba tendo problemas, porque ela vai liberar muitos radicais livres. Os radicais livres, que são fragmentos moleculares, eles têm um efeito radioativo sobre a membrana das células, né? Nós somos formados por bilhões de células, dizem que 100 trilhões de células, né? Se você tiver dúvida, vai contar, né? Então, essas membranazinhas são sensíveis, e com esse estresse oxidativo, né, um radical livre produz 1 milhão de radical livre. Olha só, não estamos falando do PT nem da Sendero Luminoso, né, lá da Colômbia, estamos falando de fragmentos moleculares, que eles também são perigosos, né? Só que lá fora, ou nós estamos falando os seus bichinhos internos, né, a esquerda interna. Então, esses elementos, eles acabam, então, lesando a membrana, rachando, criando ruptura nas membranas. E uma vez que ela cria ruptura, cria uma brecha, por essa brecha entram, então, as toxinas, né? Aquilo que não deveria entrar na célula, né? Aliás, você anotou, brecha é sempre perigoso, né? O pessoal do STF, da polícia, você não está tentando achar uma brecha na lei até para prejudicar uma pessoa ou para salvar, para prejudicar, né? A brecha, né? E os hackers estão sempre tentando achar brecha também para poder fazer o que eles não devem aí, não sei, até as urnas é perigoso, porque os hackers conhecem as brechas, né? Então, brecha é perigoso, dependendo da brecha, né? Entendeu? Então, quando entram essas toxinas por essas brechas, ele entrando na célula, parece um demônio que ele já quer chegar lá no DNA, né? Ele quer lá na sala de controle da célula.
no DNA, então, é onde são produzidas as proteínas, são produzidas as enzimas, né? Que faz com que a máquina viva funcione corretamente. Então, ao entrar nesse DNA, ele altera o DNA, ele quebra a fita do DNA, então começa a alterar a produção dessas proteínas, dessas enzimas, e começa então a haver um efeito dominó em outras áreas do nosso corpo, né? Então, aí começam a haver, então, começa a se produzir problemas chamados doenças crônico-degenerativo. Por que degenerativo? Vem de genes, alteração dos genes, né? Atingiu o DNA, altera os genes. Então, tudo isso é resultado do quê? Do estresse oxidativo. Então, para você poder melhorar a sua vida, ter saúde melhor, nós temos que controlar, não é combater nem eliminar. Não tem como eliminar a oxidação. Se eliminar a oxidação, você não tem energia para viver, né? Então nós precisamos controlar o processo oxidativo, trazer ele para o normal. E aí tem muitas coisas que nós fazemos, por isso que quando vemos os exames, né? O exame de sangue, é claro, me ajuda também, o exame de fio de cabelo ajuda a aprofundar esse conhecimento, para mim ter um mapa por onde ir dentro da pessoa, né? Então nós vamos usar método. Primeiro tem que desintoxicar, tem que baixar a toxemia, porque o nosso corpo é impressionante, ele tem muita área onde ele acumula as toxinas. Então nós temos que tirar esse lixo interno. Toxinas ficam presas no colo, o colo envenena a corrente sanguínea devagarzinho, e essas toxinas que deveriam ser jogadas fora do intestino vai para a corrente sanguínea e a célula dá de beber, o sangue dá de beber as células, né? A célula absorve então. E fica também nos interstícios, né? Das cavidades do nosso corpo, e ali então essas toxinas vão criando uma situação de morro do Rio de Janeiro, né? Vai criando aquele controle interno, né? Ali nem a polícia entra, nem os fagócitos entram, né? Aí começam os cânceres internos, como nós temos na sociedade, né? Essa sociedade corrupta que nós temos aí, onde eles criam seus próprios controles corruptos, né? Então é necessário para você fazer trazer a pessoa para a saúde, fazer a limpeza. Por isso, para todos os pacientes, nós passamos depurativos, né? O detox austérico. Primeiro, o detox austérico. O ideal seria tomar ele sozinho por um período, depois começar a trabalhar a reconstruir. Primeiro faz a limpeza do terreno para depois você construir os pilares, colocar. Mas como a máquina é viva, você não pode só desintoxicar, né? Tratar um carro é fácil, né? Você tem que desligar o motor. Fala para o mecânico, desliga o motor e conserta meu carro. Duvido que ele consiga. Nós temos que consertar a máquina viva sem desligar, né? Desligou, está morto, né? Então, desintoxicar e vitalizar. Por isso que o tratamento, às vezes, você tem que usar um depurativo, mas tem que usar um tônico, tá vendo? Um tônico traz nutriente, traz energia, vai ajudar a repor, né? Enquanto um está tirando o lixo, o outro já está colocando o que está faltando no lugar, né? E aí o nível de energia vai voltando e a oxidação vai se equilibrando. Aí temos que trazer alguns compostos antioxidantes junto, né? Aí você vai usar um Parapac, ou se o sistema nervoso é parasimpatético, ou simpático, se o seu nervoso é ligado, plugado no sistema parasimpatético, né? Ou é o simpatético ou parasimpatético, né? Ok? Nós não somos todos iguais nesse sentido, nós temos regência diferente. Então, desintoxicação é fundamental, é necessário. Eu vou falar mais sobre isso no próximo bloco.